Vanessa Graziotin, caros colegas, queria cumprimentar a todos que nos acompanham na TV Senado, na Rádio Senado, especialmente o senador Cristóvão, que está aqui, e para mim é sempre uma honra quando posso usar a tribuna e Vossa Excelência está no plenário. Como Vossa Excelência tem uma grande assiduidade no plenário, e eu também aqui, termina que nos encontramos sempre. Mas eu venho para rapidamente dar um informe sobre a situação do Estado do Acre e depois quero falar um pouco sobre Petrobras, sobre CPI, sobre a possibilidade de esclarecermos para a opinião pública questionamentos que a imprensa faz, que a oposição faz, que a presidenta faz. Começando pelo primeiro ponto, o Acre segue vivendo um momento de extrema dificuldade. O governador Tião Viana tem trabalhado diuturnamente na busca de se antecipar aos problemas e de encontrar soluções ou minimizar os danos que a situação que estamos enfrentando causa ao povo acreano, atuando inclusive dentro do estado de Rondônia. Como todos têm acompanhado, nós estamos tendo uma cheia recorde no Rio Madeira. Primeira notícia boa, eu que trouxe para a tribuna tantos alertas, é que a grande cheia do Rio Madeira, na parte de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, na foz do Rio Abonã, na região de Jaci-Paraná, Mutum-Paraná, e agora, também em Porto Velho, o rio começa a perder força e, como nós chamamos na Amazônia, começamos a vazante do Rio Madeira. Na região de Trinidad, na Bolívia, também no Peru, o rio já baixou muito. A última notícia que eu tive do Corpo de Bombeiro do Acre, que atua na área do Abonã, é que mais de 50 centímetros já o rio tinha baixado na região que mais nos preocupa, do ponto de vista da população do Acre, que é onde a BR-364 está submersa. O rio que alcançou 19 metros e 71 centímetros naquela região, agora está 50 centímetros abaixo, ou seja, mais de meio metro abaixo. Mesmo assim, nós temos uma operação de guerra montada pelo governo do Acre para garantir que alguns poucos caminhões e carretas possam levar gêneros de primeira necessidade para o Estado. Imagine um caminhoneiro, um motorista, um profissional que tem o seu ganha-pão nas estradas, longe da família, correndo risco, cumprindo uma jornada carregada, pesada, agora ter mais uma situação, mais um agravante, que é de ter que fazer uma travessia rompendo uma lâmina d'água que chegou a 1,70 m em cima da rodovia. 1,70 m. Impossível, impraticável. O governador Tião Viana, num esforço junto com o DENIT, junto com a Polícia Rodoviária Federal, com o apoio do Exército, dentro do estado de Rondônia, montaram uma operação. Nós ficamos praticamente uma semana sem que nenhuma carreta chegasse ao Acre. O estado que recebia mais de 250 carretas por dia, que tinha também uma saída de dezenas, e em alguns casos centenas de caminhões com produtos do Acre saindo, ficou interrompido por mais de 40 dias. A passagem ficou precária e completamente interrompido por mais de uma semana, levando a população do Acre a viver um racionamento, hora de combustível, hora de produtos de primeira necessidade. E o governador Tião Viana, num esforço, abriu uma possibilidade de termos uma rota de transporte rodoviário via São Paulo, Paraná, entrando pela Argentina, passando pelo Chile e depois no Peru, chegando ao Acre, e pela BR-317, que nós pavimentamos, podendo garantir o abastecimento. Os primeiros caminhões começam a experimentar essa rota. Também está se usando muito o rio, no caso o Amazonas,
para levar mercadorias, inclusive apanhando parte das mercadorias em Porto Velho, descendo até o Amazonas, abaixo de Manaus, numa viagem de 18 dias até Rio Branco. Essa situação do Acre é crítica. Tivemos anteontem, eu me ausentei aqui do plenário para uma audiência com o ministro Aloysio Mercadante na Casa Civil. Vale aqui registrar a ida da presidenta Dilma ao Acre. A presidenta chegou no momento que o Estado vive extrema dificuldade e falou uma frase bem apropriada. Falou: no momento das dificuldades é que a gente conhece os amigos. E depois tivemos no Ministério do Transporte. E daqui da tribuna do Senado, quero agradecer ao ministro César Borges, ao general Frassi, que assumiram o compromisso de intensificar o apoio que já estão dando na passagem pela BR-364, onde a estrada está submersa. E, mais ainda, o ministro César Borges, junto com o DENIT, assumiram que vão estar assumindo definitivamente a BR-364, sua manutenção e a etapa final de conclusão, o que é adequado, tendo em vista a soma enorme de recursos que temos que usar todos os anos na manutenção da BR-364, que dá acesso ao Acre, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Mas eu queria, então, concluindo esse informe, falando que a situação já melhorou, eu queria deixar aqui também registrado que, conversando com o governador Tião Viana, tendo audiência com o ministro Aloysio Mercadante, deixar registrado uma proposta que foi fruto da ida da bancada com o chefe da Casa Civil do governo da presidenta Dilma. Eu estava acompanhado do senador Sérgio Petecão, que é coordenador da bancada, do senador Aníbal, da deputada federal Perpétua Almeida, do deputado Flaviano Melo, do deputado Taumaturgo Lima e do Cibá Machado, e fomos no sentido de lutar para que o governo tenha as condições, o governo do Acre, as condições necessárias para diminuir o sofrimento do nosso Estado, especialmente da nossa população. Fomos pedir uma linha de crédito especial, que precisa ser criada imediatamente, de pelo menos 100 milhões de reais, para socorrer o setor produtivo do Acre, especialmente o comércio, com taxa de juros diferenciada e um prazo de carência adequado. Mas lá, queria aqui concluir essa etapa da minha fala, nós também acertamos. Nós acertamos também que será criado um grupo de trabalho, porque os danos que o Acre vai enfrentar, mesmo vencendo essa etapa agora da interrupção da BR-364, serão enormes. O setor produtivo do Acre vai passar por um período muito difícil. A população do Acre vai passar também por um longo período de sacrifício, como consequência dessa situação inusitada, nova e que nós não imaginávamos nos deparar. Então, a estrada será recuperada tão logo as águas baixas, numa ação emergencial, está garantido pelo Ministério do Transporte, mas na Casa Civil a proposta é que, com autoridades do Estado e de vários ministérios, se crie um grupo de trabalho para analisar o tamanho, a dimensão, o custo que o Acre vai pagar, vai ter que pagar para enfrentar essa crise. Ou seja, nós temos uma situação que hoje não dá para ter a dimensão e se chegar ao valor do prejuízo que o Acre vai viver. Isso tem que ser feito com calma, com técnica e também com zelo, com cuidado, para que a população do Acre não sofra. Então, essa era a observação que eu queria fazer. E eu queria aqui, com toda a tranquilidade, e já também aqui agradecendo o privilégio de ter outra figura
que eu não só respeito muito, como me espelho e, ao mesmo tempo, admiro, que é o senador Aloysio Nunes, que também me dá a honra de estar aqui, como falei ainda há pouco do senador Cristóvão. Ontem eu usei do espaço para fazer um posicionamento em relação a um tema que é muito sério, muito grave para o país, de um interesse nacional, e por mais que possa ter aparentado uma dureza, mas nós estamos aqui num calor de um debate, hoje está um pouco mais calmo, eu quero expressar com mais calma minha posição sobre essa situação que nós estamos vivendo aqui no Parlamento. E com o respeito que sempre faço questão de registrar da tribuna aos colegas, aos líderes da oposição. Aliás, reafirmando que tem um ótimo relacionamento por admiração e pelo respeito mútuo que eu sempre tenho. Tenho muita admiração por colegas senadores que lideram a oposição, que cobram do nosso governo. Mas, de fato, nós estamos vivendo uma situação inusitada no país. Ela é inusitada. Acho que Vossa Excelência, senador Luiz, foi o que mais trouxe isso. Quando o senador Zé Pimentel, líder do governo no Congresso, acabou de ler aqui o arrazoado do que seria a CPMI mista. Estava aqui junto o deputado, líder do PT na Câmara, Vicentinho. Estava aqui o líder do PT na Câmara, do governo na Câmara, Arlindo Quinaglia. E foi lido e há pouco foi dado entrada também na Secretaria do Senado Federal o pedido de uma CPMI para apurar exatamente os pontos que a oposição levantou, os 4 pontos, acrescidos de mais 2, um envolvendo diretamente a Abreu e Lima, ou seja, a Petrobras, e um outro ponto que também entendemos ser adequado, já que há uma intenção de apurar irregularidades, eventuais desvios ilícitos, propinas, seja como for, como está escrito, porque não mudou-se uma vírgula da propositura das oposições, que também recolheram assinaturas suficientes para a CPI, foi comunicado ainda há pouco e deve ter sido feito o registro na Secretaria e começa então, se formalizou a assinatura, salvo engano, de mais de 30 senadoras e senadores e mais de 200 deputados federais e deputadas, para que se possa instalar uma CPMI, como o nome diz, mista, e apurar aqueles pontos. Óbvio que, tendo em vista de ser uma iniciativa que a leitura tem que ser feita numa sessão do Congresso Nacional, ficou marcado para o dia 15 a leitura do requerimento de instalação da CPMI. Mas o que eu estou querendo trazer para cá, o senador Aloysio já levantou o microfone ali e logo em seguida eu passo a Vossa Excelência, temos aqui hoje um pouco mais de tempo para colocar os assuntos e talvez de maneira mais adequada, pelo menos de minha parte, com a calma necessária. Falar da Petrobras, eu sei que todos nós que vemos à tribuna, nós falamos com orgulho. Vossa Excelência militou no movimento estudantil, foi perseguido, ocupou cargos importantíssimos na República, é um brasileiro dos grandes que nós temos aqui, senador Aloysio. Vossa Excelência, eu sei que defende a Petrobras, defende esse patrimônio nosso. Agora, o que me preocupa são também algumas aparências. Fica parecendo que não é bem isso. Não de Vossa Excelência, mas de todos nós. Parece que a Petrobras está entrando num abismo e está se constituindo agora numa ameaça ao país. E nesse aspecto que eu quero, com toda a liberdade, divergir. A Petrobras, quando nós assumimos o governo, ela tinha uma receita bruta, estou falando em reais, de 69 bilhões de reais. Já era uma grande empresa, mas não era a gigante de hoje. 69 bilhões de reais, quando nós assumimos. Hoje, 2013, as receitas da Petrobras são de 304 bilhões de reais. Então tem uma diferença muito grande. O tamanho de uma empresa que tem uma receita de 60, vamos arredondar para 70 bilhões de reais, para uma empresa que hoje arrecada 304 bilhões de reais. Do mesmo jeito
que tem uma diferença grande da Petrobras quando nós assumimos, porque ontem eu vi colegas senadores com a autoridade que cada um de nós adquiriu nas urnas, que é um mandato do Senado, com a prerrogativa nossa de fiscalizar, de cobrar explicação. Eu vi colegas falarem aqui que o nosso governo está destruindo a Petrobras, ou pondo a Petrobras num caminho sem volta. A Petrobras, quando nós assumimos, ela tinha um lucro líquido anual de 8 bilhões de reais. No ano passado, o lucro líquido da mesma Petrobras que nós administramos é de 23 bilhões de reais. Então não pode ficar aparecendo para a opinião pública que nós, do PT, dos partidos que nos apoiam, pegamos uma empresa dando lucro e agora está dando prejuízo. Não, nós pegamos uma empresa que tinha um lucro de 8 bilhões e agora essa empresa tem um lucro de 23 bilhões. Vale a crítica dizer, não, mas podia ser 30, se não tivesse os prejuízos. Pronto, esse é um bom debate. Esse é um debate para frente, de como fazemos para que a Petrobras possa ser mais eficiente, mais competente, mais transparente e um monte de mais. Isso eu acho que é adequado. Aliás, eu acho que o Brasil precisa discutir mesmo essa coisa de indicações políticas em cargos em vários lugares. Mas isso não vem do PT. Isso vem dessa coisa de fazer governo de coalizão, de 30 partidos. O PSDB vai para o governo e não governa sozinho. Porque a sociedade elege o presidente e a maioria da oposição aí tem que fazer uma composição, e a composição é difícil, aí faz um governo de coalizão, e aí o governo é meio que fatiado, usando um termo que o Supremo usou no último julgamento do Mensalão. Para o PT não é diferente, tem que fatiar o governo. Mas talvez aqui se possa ter debate de aperfeiçoar esse mecanismo, que eu particularmente sou contra ele. Eu, quando governador do Acre, eu ouvi os partidos, eu levei em conta os partidos, mas eu falava, o que o partido pode ter de melhor é nós termos um governo bom, técnico, político, competente, que dê bons resultados, que ganhe a confiança da população, e os partidos que nos apoiam vão ganhar com isso. E não ficar um feudo onde cada um tem uma parte. Mas eu queria seguir aqui para poder passar a palavra para o senador Aloysio. Os investimentos, quando nós assumimos o governo, a Petrobras fazia menos de 20 bilhões de reais de investimentos. No ano passado, foram 104 bilhões de investimentos. 5 vezes mais. Eu acho que isso mostra que tem algo que melhorou por esse aspecto. E como se trata de uma empresa com capital aberto, que está na Bolsa, que é transparente, eu penso que os números, e está no mercado, os números falam por si. A mesma coisa na produção de petróleo, que é o seu principal negócio. A Petrobras, quando nós assumimos, ela produzia 1,5 milhão de barris de petróleo por dia. Agora ela está produzindo 2,5 milhões de barris de petróleo por dia. E o pré-sal está só começando. Certamente vamos alcançar 4 e depois 6 milhões de barris de petróleo por dia, e ela pode sim se tornar uma das 3, 4, 5 maiores empresas de petróleo do mundo. Então tem uma mudança, quase que dobramos o número de barris explorados por dia. Os funcionários eram 46 mil quando nós assumimos, agora são 86 mil. E as reservas também aumentaram muito, como a venda também de derivados. O que é que nós temos, então, para ver? Nós temos, que é o debate que nós estamos fazendo, São Paulo está tendo uma série de denúncias de próprias empresas que atuam em São Paulo, as instituições de fiscalização que investigam, que vai da Polícia Federal, que passa por Tribunal de Conta, por Ministério Público, elas estão agindo. O senador Aloysio, inclusive, equivocadamente, todos nós estamos sujeitos, o nome de Vossa Excelência foi arrolado, saíram algumas manchetes. Vi, e falo aqui da tribuna, porque não podia ser diferente, vi o Procurador-Geral da República falando, o nome do senador Aloysio não tem absolutamente nada que possa indicar
que ele deva constar em qualquer investigação ou coisa que o valha. Imediatamente foi colocado o nome de Vossa Excelência e de mais alguns outros. Mas tem, de fato, uma investigação, uma apuração, inclusive agora, hoje, uma manifestação da própria Justiça que aceitou e agora abre-se uma investigação concreta. Tem uma denúncia acatada. Nós devemos, o normal, as instituições estão funcionando, normal é esperarmos. Aqui no plenário ninguém fez discurso, nós não propusemos CPI, mas é prerrogativa nossa apresentar CPI, principalmente da oposição. É uma prerrogativa constitucional, é um direito das minorias. Tanto faz a gente estar no governo ou não. Agora, nesse caso da Petrobras, primeiro eu não quero deixar aparecer, e o governo também não, e a nossa bancada também não, e o meu líder Humberto Costa também não, e o meu líder Pimentel também não, que nós não queremos investigar. Nós estamos propondo que haja CPMI, nós estamos propondo que se investigue. A oposição apresentou 4 itens, nós estamos sugerindo mais 2, e aí teríamos um acordo. Agora, é um ano de eleição, tem Copa do Mundo, pode ser que dê problema. Mas eu ouço com satisfação... Presidenta, só para pedir um pouco mais de silêncio, viu? Pedir um pouco mais, porque eu queria ouvir o senador Aloysio Nunes. Vai alguém ali? Por gentileza, senador, com prazer que ouço. Meu prezado senador Jorge Viana, em primeiro lugar, em relação a ontem, quero que Vossa Excelência saiba que não lhe guardo nenhum tipo de mágoa pela sua intervenção ontem, pelo calor da sua intervenção. Nada. Vossa Excelência é um homem de boa fé, falou de acordo com as suas convicções, é um homem afável e me distingue com a sua amizade no que é plenamente correspondido. De modo que, quanto a isso, evidentemente, não há... muitas vezes, eu realmente me excedo, às vezes, e me penitencio. Mas por isso que eu estou fazendo aqui... Ontem Vossa Excelência se conduziu com absoluta... com o cavalheirismo de sempre, embora inflamado, uma vez que o ambiente da sessão se prestava a isso. Eu queria primeiro dizer a Vossa Excelência o seguinte, em relação aos dados que Vossa Excelência cita, que indicam o aumento da produção de petróleo, dos investimentos, dos lucros da Petrobras. Senador Jorge Viana, isso não se deve ao governo de Vossa Excelência. Seria imaginar que a Petrobras aumentasse ou diminuísse de atividade, de valor, de trabalho, de potencial, de acordo com os governos. Alguns governos atrapalham, outros ajudam, mas, na verdade, nós temos um incremento da presença da Petrobras no Brasil desde o momento que ela foi criada até hoje. Não é? Hoje, os dados podem ser mais exuberantes do que há 8 anos atrás ou 10 anos atrás, mas, seguramente, quando o presidente Fernando Henrique saiu do governo, ele poderia ter dito, quando assumimos o governo, a produção era tanto e agora foi multiplicada por tanto. Mesma coisa, o presidente Collor, o presidente Sarney, cada um que sai poderá dizer que o anterior, que encontrou a Petrobras num determinado patamar e que ela, quando saiu, se encontrava em outro, porque existe uma progressão. A Petrobras é uma grande empresa, nós temos grandes reservas de petróleo, nós temos um saber acumulado. E esta progressão, ela se dá pelo acúmulo de experiências, de prospecções que dão certo, outras que dão errado, e se vai adquirindo novos conhecimentos, vai se descobrindo novas plataformas, vai se aprimorando a tecnologia. Isso é assim mesmo, não é? Isso é assim mesmo. Agora, o fato é que existem alguns problemas hoje que são evidentes. Quando se diz que as ações, que o valor de mercado da Petrobras caiu, diminuiu em 50% nos últimos anos, é verdade. São dados objetivos da Bolsa de Valores. Eu não estou inventando isso. Quando se fala que a Petrobras, num ranking de grandes empresas do mundo, ocupava o 12º lugar e hoje está lá no 50º lugar, é um dado do Financial Times, não é meu. Quando se diz que a Petrobras enfrenta problemas de caixa, ela enfrenta mesmo. Todo mundo sabe. Basta ler o noticiário econômico nos jornais para saber disso. Quando se sabe, quando se diz que a Petrobras hoje, por conta de uma política do governo que consiste em controlar artificialmente a inflação, manipulando os preços dos combustíveis, isso está gerando problema de caixa para a Petrobras, quem o diz é a presidente atual.
Graça Foster, não sou eu. Então, há problemas evidentes. Quando, no caso da refinaria de Pasadena, o senador Jorge Viana, se alguém lhe oferecesse para comprar por 300 mil um bem que essa mesma pessoa tivesse adquirido há um mês atrás por 40, o senhor compraria? Evidentemente não. Ou se comprasse, sendo o senhor, imaginando que o senhor fosse um diretor de uma empresa a quem fosse proposto esse negócio, o senhor haveria de querer examinar com muito cuidado uma transação desse vulto. Acontece que este fato ocorreu. A compra de Pasadena foi exatamente isso. E a presidente Dilma declarou que autorizou como presidente do Conselho na base de informações lacunosas, que lhe foram passadas por diretores desleais ou incompetentes. E o que aconteceu com esses diretores? Foram demitidos? De jeito nenhum. Continuaram. Um deles foi para a direção da BR Distribuidora e o outro continuou lá durante mais 3 anos, esse que está preso agora. A refinaria Abreu e Lima é gritante. Passa de um orçamento de 2,5 bilhões para 18, 20. A própria presidente atual, Graça Forte, dizia um negócio que eu não faria hoje. Mas essa está fora dos 4 itens da oposição. Tá, nós não estamos querendo dentro, incluir. Não, perdão, mas está dentro. Não, agora nós estamos querendo incluir. É o quinto item. Não, está dentro, está dentro. Eu fui um dos autores. Não, Abreu e Lima é um caso a ser estudado por especialistas, é um caso de curiosidade universal. A presidente atual disse um negócio que eu não faria hoje. E o que aconteceu com aqueles que autorizaram esse empreendimento? Não aconteceu nada? Ninguém vai apurar responsabilidades? Por que aconteceu isso? Então são fatos, meu caro senador Jorge Viana, que precisam efetivamente ser apurados. Todos eles serão da esfera criminal? Nem todos. O loteamento político, por exemplo, não é da esfera criminal. Mas quando a presidente da República, num diálogo com o vice-presidente, relatado por o jornalista Lauro Jardim, diz o seguinte a ele: o PMDB não pode reclamar, porque a Transpetro que vocês têm vale mais do que muitos ministérios, nós atingimos a um nível de fisiologia política escandaloso. Escandaloso. Então, são assuntos que não escapam da órbita criminal ou mesmo da fiscalização do Tribunal de Contas, mas sim da avaliação política daquilo que está acontecendo na Petrobras e que criou e que está na raiz dos problemas que a Petrobras enfrenta hoje. Bem, a iniciativa do governo, senador Jorge Viana, de analisar cartéis no metrô de São Paulo. Houve efetivamente uma denúncia, há uma apuração, há gente denunciada, gente que já sendo vítima, sendo processada. O governo de São Paulo tem também instituições apurando. Agora, Vossa Excelência há de se recordar que há pouco tempo atrás o CAD elencou vários empreendimentos capitaneados pela CBTU, empresa federal, onde as mesmas empresas acusadas de formar cartel no metrô de São Paulo atuaram e teriam formado cartel também. Por que o governo não estendeu a sua curiosidade sobre elas? Pergunto. Se existe efetivamente o interesse do governo em apurar essas coisas, por que não fizeram uma CPI à parte? Por que fizeram questão de enganchá-la na nossa CPI? Vossa Excelência seguramente não é um homem desse tipo de estratagema, é um homem de boa fé. Mas quem faz isso, faz com um propósito deliberado de soterrar a investigação da Petrobras. Nós não somos ingênuos. Nós não somos ingênuos. O governo comemorava a decisão do presidente Renan Calheiros de dar seguimento apenas a esta CPMI, chapa branca do governo. Porque é óbvio que, contando o governo com a maioria que conta, Vossa Excelência não é homem disso, mas o governo tem uma maioria aqui nessa casa que, ao se fazer uma CPI em que se agregue objetos novos ao objeto original, na hora da programação dos trabalhos da CPI, na hora do calendário das inquirições, é óbvio que a Petrobras vai ficar lá para o 18º, 20º, 49º lugar. É óbvio. O governo já mostrou as garras ontem, mostrou a que veio. Se quisesse efetivamente, de boa fé, investigar todas essas coisas que devem ser investigadas sim,
Não nego, devem ser sim. Por que não cria uma CPI autônoma só para isto? Por que, como eu disse em outro dia, querer grilar a nossa CPI? É apenas para abafar, é apenas para frustrar uma iniciativa legítima da oposição. Se nós admitirmos que esse procedimento prospere, não haverá mais CPIs no Congresso Nacional. É por isso, meu caro senador Jorge Weber, que nós vamos lutar com unhas e dentes, com todas as nossas forças, uma vez que o nosso direito foi denegado pelo presidente desta casa, nós vamos bater nas portas dos tribunais para exigir que o nosso direito constitucional seja respeitado. Muito obrigado. Eu, antes de ouvir o senador Cristóvão, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Aloysio, mas eu queria divergir, como é bem próprio daqui do Parlamento, mas divergir na íntegra. Eu que sou um admirador de Vossa Excelência, quero divergir na íntegra. Primeiro, quando fala do valor de mercado da Petrobras. Caiu a metade do valor da Petrobras, valor de mercado. Petrobras, quando nós assumimos o governo, valia 15 bilhões. 15 bilhões de dólares. Ela vale hoje 126 bilhões de dólares no nosso governo. Nós multiplicamos o valor de mercado da Petrobras. Agora, já valeu 250 bilhões. Claro, a Bolsa brasileira estava alavancada, o mundo não vivia a crise que vivia, e isso é parte da oscilação do mercado. Agora, estranho é se tivesse valendo 30 bilhões de dólares, o dobro depois de 10 anos, não, está valendo 126 bilhões de dólares. Eu queria também colocar a Vossa Excelência o Passadina. Quando o PSDB estava no governo, o PSDB apresentou uma proposta. Petrobras, com o propósito, e eu não estou questionando o mérito do propósito, de fazer com que a Petrobras se firme em outros países do mundo. Dentro desse plano de expansão da Petrobras está Passadina. Quem apontou o caminho de comprar Passadina não foi o PT. Foi um projeto da Petrobras de expansão, ainda quando o PSDB estava no governo. Agora, coloca-se hoje que nós compramos algo por 42 milhões de dólares e daqui a pouco pagamos mais de 1 bilhão. O pagamento incluiu um estoque de centenas de milhões de dólares que estavam lá em Passadina. Mas a presidente disse que foi mau negócio, senador. Concordo com Vossa Excelência com a outra parte de que nós temos que deixar claro, que tem que ser esclarecido e temos que andar. Foi um negócio que não foi tão bom como estava planejado, é verdade. Mas ninguém fala que Passadina não está dando lucro. Não pode não. Passadina não está dando lucro. E acho absolutamente normal que uma empresa com capital aberto tenha que esclarecer tintim por tintim daquilo que aconteceu. Como há um questionamento e uma divergência da própria presidenta com a posição que a Petrobras colocou, nada mais justo que se apurar. Agora, por que o caso de São Paulo? Nós estamos aqui num debate sobre o tal fato determinado. São Paulo não tem fato determinado, tem um fato concreto. Nós, tranquilamente, nós do PT... Desculpe, apenas só, eu não sou contra investigar São Paulo, não investigue sim. Pois não. Por favor. Eu entendi. Agora... Por que não fazem uma CPI autônoma? Pronto. Por que misturar trem de São Paulo com Petrobras? Faça uma CPI autônoma e eu sou o primeiro a assinar. Entendeu? Essa é que é a nossa divergência. É que houve aí uma manobra não. Baixamente política para abafar a nossa CPI. Eu vou chegar já na sua afirmativa sobre manobra. A mesa vai conceder mais tempo, mas só quer comunicar, porque há 2 parlamentares pedindo a parte que já se vão mais de 33 minutos. Presidente, questão de ordem. Aqui o senador... Eu gostaria de pedir... Eu também tenho que viajar com Vossa Excelência, nós também tenho porque tempo a de mesa falar. foi... Nós seremos breves. Rapidamente, o senador Cristóvão, e eu já saio da tribuna. Senador Cristóvão. Arruma aí para... Senador, o senhor foi interrompido quando ia responder ao senador Aloysio sobre por que 2
uma e não duas CPIs. E aí foi interrompido. Essa resposta sua é importante. Tá bem. Mas antes, então guarde essa pergunta como minha também. Muito bem. Eu quero o seguinte, quando a gente analisa a história da Petrobras recente, não há dúvida que em 2002 e 2010 houve um crescimento realmente importante em todos os aspectos. Mas a partir daí, tem havido uma queda da eficiência, tem havido uma queda nas perspectivas, nas ações. E uma das causas disso é o fato de que tem se usado a empresa como um instrumento monetário para evitar aumento de preços da inflação, controlando artificialmente os preços do combustível. Isso tem sacrificado a empresa. E todos sabem disso. Os jornais mostram que a própria presidente Foster tem falado que era preciso ter um preço diferente. A Petrobras compra petróleo por um preço e vende mais barato aqui dentro. Além disso, tem suspeitas muito fortes. Tem um ex-diretor preso, ligado a doleiro. Tudo isso faz com que a empresa mereça uma CPI. Mereça. Para dar credibilidade, para mostrar o que é que está certo e o que é que está errado lá dentro. Perfeito. Então, vamos fazer a CPI da Petrobras. Agora, eu quero assinar, sim, a CPI do metrô de São Paulo e de todos, inclusive porque uma parte do metrô grande foi construído do bairro, foi construído no meu governo. Eu queria ver até meu governo entrar também nessa CPI. Então, vamos fazer duas. É a pergunta do senador Luizio, que eu repito aqui. Por que não fazer duas CPIs em cima de duas denúncias tão graves? Uma em São Paulo, outra na Petrobras. Porque essa seria a maneira de não se apurar nada. E, principalmente, não se apurar aquilo que tem fatos concretos. Nós estamos respeitando São Paulo porque as instituições do país estão atuando. Nós tínhamos marcado data para trazer presidente da Petrobras aqui, fazer ao vivo os questionamentos necessários, caso fosse muito grave, entrar com as ações, Ministério Público. Agora, a oposição não pode querer transformar a Petrobras, um patrimônio do país, num debate de véspera de eleição. É só o ponto que nós precisamos colocar. E aí eu pergunto, e por que não? Só estamos querendo que, se é para fazer isso, vamos fazer algo suprapartidário. Vamos apurar tudo o que tem de errado na Petrobras, ver se foi cometido crime, punir os culpados, caso tenha ocorrido, mas a mesma coisa em São Paulo, onde já tem fatos determinados, provados, com pessoas denunciadas. Só isso fica parecendo para o país que a gente não quer. Não, basta querer. Botamos 6 itens. A minha pergunta é a seguinte, se for as duas separadas, não vai ter CPI nenhuma. Se for as duas juntas, pode ser que tenha. Senador Magno, para concluir. Senador Jorge, eu assinei a CPI da Petrobras, até porque a gente sabe como CPI é importante. Eu e Vossa Excelência sabemos como ela é importante. E com a mesma cortesia que Vossa Excelência tem para com todo mundo, e comigo principalmente, que meu tratamento é mais de irmão, se não fizer desse jeito, seu pai lhe pune. E é sempre de agradecimento, né? A Vossa Excelência. Então, veja, na minha visão, e é o que eu penso, foi assim que eu assinei. Porque a Petrobras, o fato, é fato determinado também. O senhor disse que não é. É. Ninguém quer investigar a Petrobras. Eu não quero investigar a Petrobras. Aí alguém pergunta, mas você assinou a CPI? Claro. Eu quero investigar uma operação com cheiro de fraudulência. A investigação é para a operação, não é para a Petrobras. Porque alguma coisa fraudulenta pode acontecer com qualquer governo. O governador está dormindo. O secretário dele de Ação Social acumulou com o vigia e estão roubando merenda escolar. É o governo que está roubando? É o governador? Não, mas a mídia bota que é. Então, nós vamos agora investigar roubo de merenda escolar dizendo que nós estamos investigando o governo. Não é. Nós queremos investigar um fato fraudulento. Tem gente presa, tem investigação. Tem fato determinado. Qual é o fato determinado? Uma operação com cheiro de fraudulência. Ponto. Porque é o seguinte, na história, só uma vez a matemática foi contrariada. Foi quando Jesus curou 10, só um voltou para a grade. Mas aqui não dá nem para igualar 1 bilhão e 200 milhões com 400 e pouco, nem 400 e pouco com 200. A sociedade não entende, ninguém entende, e a gente então quer buscar explicação dentro dessa operação. Vamos investigar isso. Isso é fato determinado. Isso é fato determinado. Espera aí, senhora presidente, eu tenho
Esse é um debate importante. Eu sei que Vossa Excelência vai viajar, mas é 18 horas, dá tempo. Não, senador. Nós temos um regimento, já são 40 minutos. Sim, mas quando Vossa Excelência está aqui embaixo, o regimento não vale. Sim, perfeitamente. Não estou dizendo que foi senador. Mas o regimento nunca é evocado quando a senhora está aqui embaixo fazendo uma parte. Só é evocado quando vocês estão sentados aí em cima? Senador Jorge, nós queremos investigar uma operação fraudulenta, não é a Petrobras, esquece. Até porque essa história de que a Petrobras cresceu, é o que o senador Luiz falou, sim, de um governo para o outro você tem um processo comparativo. Ninguém é burro para não entender que isso é uma verdade sim. Mas houve... em que a própria presidente vem a público e diz que houve um equívoco, houve um erro, a operação foi errada, tem gente presa. É isso aqui. Se os erros de São Paulo, do metrô e de Pernambuco, pede uma CPI, é fato determinado, porque CPI é para fato. Quer dizer, então agora nós vamos embolar? Ninguém vai investigar nada. Vossa Excelência sabe, é a CPI do final do mundo. É biruta de aeroporto. E um fato importante não será investigado. Eu não estou interessado em desmontar a Petrobras, não. E sei realmente que isso não pode virar palanque nem de PSDB, nem de PSB, nem de PT para fazer enfrentamento político. Mas o fato, um fato fraudulento, precisa ser investigado. É isso. Não importa. Se ela tivesse crescido 23 bilhões no governo do PT, amém. Mas o fato tinha que ser investigado. Se tivesse crescido só 8 bilhões no governo de Fernando Henrique, amém. Mas o fato tem que ser investigado, porque é um fato fraudulento, não é a Petrobras. Obrigado. Se pedir compreensão dos colegas, vou reassumir a presidência e só falar algo... Eu quero só fazer uma parte, Jorge, se me permite, senador. É um minuto. Ontem eu prestei bem atenção. Eu apenas estou substituindo o senador Jorge Viana na direção. Um minuto só. Mas todos os senhores... Todos tiveram direito, também têm o mesmo direito, senadora Vanessa. Vossa Excelência tem que ser mais ponderada da presidência aí. Eu quero só dizer ao senador Jorge, ontem acompanhei a sua fala aqui, descendo a tribuna, disse que Vossa Excelência tinha direito, também como vice-presidente, também de emitir a sua opinião aqui. Vossa Excelência foi muito feliz quando disse de que vale para o Estado de São Paulo a apuração pelo Ministério Público, Polícia Federal, CGU, TSE e etc. E não vale para a Petrobras. Nesse caso, Vossa Excelência tem toda a razão. Sou solidário. Por outro lado, dizer quando o senador Cristóvão Buarque disse aqui, de que ele gostaria que tivesse outra CPI, se fosse o caso, em relação à apuração. Perfeitamente. A mesa vai dar tempo para concluir, mas só chamando a atenção, qualquer orador daqui para frente que queira falar 45 minutos vai ter total direito, porque já se vão 45 minutos na tribuna o senador Jorge. Ele com Vossa Excelência dando a parte. Já falou eu apartei um minuto aqui, o tema é importante, houve um debate aqui de senador Luiz. Aí não, senador Vanosa, você está sendo deslegal e, sobretudo, deselegante. Me desculpa a minha sinceridade. Eu não... Porque isso aqui vale o regimento para um, não vale para outro? Não, não concordo com Vossa Excelência. Só me desculpa. Eu discordo de Vossa Excelência, mas eu estou concluindo. Está sendo deselegante também. Mas a senhora não cumpriu aqui. Até então já tem 45 minutos, porque eu vou apartear e de manifestar também a minha opinião, quer dizer que vale o regimento. Concluindo, senador Jorge, que eu não sou... Não gosto de confusão. Mas eu gosto que os direitos sejam isonômicos para todos aqui nesta... Não há nenhuma deselegância. O único comunicado eu particularmente tenho esse sentimento. Me permite, eu acho que eu tenho o direito de me manifestar. O único comunicado que eu, no exercício temporário da presidência, fiz foi dizer que daqui para frente qualquer orador ou oradora terá o mesmo direito a 45 minutos. Só isso, porque foi Vossa Excelência que veio à mesa comigo para pedir o cumprimento do tempo. Então, qualquer orador, senadora Lúcia Vânia, Vossa Excelência, inclusive, se quiser falar 45 minutos, tem total direito. Perfeito. Perfeito. Gentileza, a parte do senador Jair. Obrigado, senador Jorge. Obrigado, senhor. Então, Vossa Excelência, repito aqui, tem toda a razão. E se, porventura, acontecer de ter outra CPI aqui, que tem muitos que são contra, eu imagino... O que vale para um lado tem que valer para outro. Eu, particularmente, quero já manifestar de que, se ocorrer, eu vou assinar. Aqui, até ouvindo aqui o conselho, senador. O que vale para Chico, vale para o Francisco. Então,
Eu acho que o encaminhamento é isso aí. Na verdade, nós não podemos transformar também, eu assinei a CPI, transformar também em palanque político eleitoral. Temos que apurar uma denúncia de forma transparente, que é a coisa mais séria que nós estamos pensando. A Petrobras é um patrimônio nacional, é de todos nós brasileiros. Eu imagino que nós temos que fazer essa CPI de forma transparente e, sobretudo, de forma responsável. Caso contrário, vão levar um patrimônio nosso à bancarrota e, com isso, levando até a falência. Isso é muito ruim. Mas tenho a certeza que a CPI ela foi constituída nas melhores... evidentemente e eventualmente algum desmando, algum desvio. E será punido de forma exemplar aquele que eventualmente tenha dado prejuízo ao erário público. Maneira que eu particularmente defendo, mas desde que seja também a CPI realizada de forma transparente e sem nenhum palanque político eleitoral. O momento não é para isso. Obrigado, senador Jorge. Muito obrigado. Peço desculpas à presidenta, mas quando comecei aqui na tribuna, tinha eu e o senador Cristóvão só, mas nenhum colega. Falei com a calma necessária, ela é a próxima oradora inscrita, agora tem vários colegas, vamos seguir em frente, porque assim, eu teria que derrubar a sessão, porque não tínhamos orador para falar. Então, eu não estou usurpando de nenhuma autoridade, nada, e agradeço a compreensão da presidenta Vanessa, que é sempre assídua e preside. Mas eu encerro dizendo, agradeço os apartes todos e vou assumir... E mais ainda, eu penso que a Petrobras só é a gigante que é hoje, e mudou a vida dos brasileiros. Temos mais de 40 milhões de novos consumidores, o Brasil é outro, a Petrobras é outra, e nós temos que ter serenidade para conduzir esse debate, preservando essa empresa que é patrimônio nacional, apurando tudo o que tiver que apurar. Pela primeira vez na história, um governo assina uma CPI, a base do governo, e quer apuração. Só que quer uma apuração que seja adequada para o país, e não que atenda o calendário eleitoral.